Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, canal Tarô Intuição Astral. Leitura especial para Áries. Temos 2 recadinhos para Áries e vamos começar essa leitura. O que acontece aqui é que alguns inscritos no canal, eles acabam criando um certo vínculo e muitas vezes acontece alguma coisa no decorrer da sua vida e ficam esperando uma resposta das cartas, dos mentores e coisas parecidas. E aí acabam alguns de vocês têm mentores muito poderosos. E esses mentores acabam usando as cartas para entregar um recado para vocês. O grande problema é que muitas vezes eles têm o dom de acabar com o sono da gente. Para gente que é médium e que trabalha com isso, às vezes tem uma influência e essa influência, essa interferência atrapalha um pouco a vida da gente. A gente quer um pouco de sossego e não tem. Isso não tem contrato, não tem validade, mas já que a gente entrou nessa vida, então precisamos manter essa ordem. Mas só para avisar, muitas vezes isso incomoda e muito. Vamos lá. Você vence os obstáculos, tem o controle total da sua vida, precisa prestar atenção em pessoas falsas ao seu lado, pois elas tentaram de alguma forma atrapalhar o seu relacionamento. Você entra numa nova mudança. Essa mudança é que vai tirar você desses obstáculos. É a confirmação da sorte entrando na sua vida e de uma nova fase, uma fase mais gelada em relação à convivência social. Então o ariano precisa se preparar para esses próximos. Eu acredito que mais de dia. Geralmente essas leituras elas duram 15 dias, mas eu acredito que mais, hein? Vai ser uma coisa longa. Então você entra num isolamento social onde você vai notar a mudança com as pessoas e isso vai acontecer, você não tem como evitar, pois é uma defesa do astral para você. Você precisa ter racionalidade para não ter prejuízo na sua vida. É muito importante ter essa maturidade para esse momento. Algumas pessoas vão se afastar de você, outras pessoas vão se aproximar, mas você vai notar as que vão se afastar de você. As que se aproximam é meio que natural para o ariano sempre ter pessoas novas ao seu lado, porque elas acabam se encantando com a forma expansiva, né, do ariano. O ariano é uma pessoa que chama atenção, é uma pessoa que se posiciona. Vamos lá. Eu vou deixar o seu Zé mais para o final, tem um recadinho, mas vamos lendo e vendo o que acontece aqui. Nessa parte dos que vocês têm que entender a comunicação dos mentores, muitos de vocês têm mentores poderosos, mas vocês não sabem a comunicação, como fazer, o que entender. Eles influenciam nos seus sonhos, eles colocam a sua atenção. Vou dar um exemplo simples. Às vezes está passando a frase de uma música e é necessário que você entenda apenas aquele refrão que vai te dar uma dica. Então ele vai fazer com que você esqueça tudo que está acontecendo à sua volta e preste atenção apenas naquele 3, 4 segundos de uma frase que vai mexer com a sua cabeça. Muitas pessoas não se ligam nesse momento, mas é uma forma de comunicação deles para com vocês. Imagens, cheiros, perfumes, tudo isso conta como um recado. Borboletas que se aproximam, pássaros que entram na sua casa de repente, ou que cruzam a sua frente, cortam a sua frente rápido assim, também é um sinal. E tudo isso é uma questão de aprender como entender tudo isso. Eita.
emocional fragilizado por uma situação, alguns cortes necessários. Use a sua intuição, esta é a carta da intuição, para evitar conflitos. Esta é a carta do conflito, mudança radical na sua vida. Você precisa estar preparado para esse momento. Notícias chegando, algumas revelações vão mexer com o seu psicológico e você precisa ter a racionalidade e a maturidade para entender e usar isso a seu favor. Esteja preparado, pois algumas mudanças estão chegando na vida do ariano em todos os sentidos. Eu acredito que mais para pessoas que acompanham o canal, que tem uma certa frequência, uma ligação, porque o recado foi meio que direto. Mas vamos continuar com a leitura, Áries. A comunicação que vocês fazem com os seus, por exemplo, vou dar um simples exemplo assim, é quando eles alteram o seu sono, e aí você tem um sonho lúcido, ao qual alguém conversa com você e você tem a impressão que não estava dormindo, estava acordado. Algumas pessoas ainda não sabem lidar com isso, tomam um certo susto, mas isso acontece muito. Eles movimentam energias, todas as imagens e o conhecimento que você tem no seu subconsciente, eles conseguem manipular e transformar isso num momento. É como se eles transportassem vocês para um outro plano, para o astral, um ponto X, onde eles conseguem se comunicar com vocês. Mas a grande verdade é que eles manipulam um monte de energia no cérebro de vocês e fazendo com que vocês ouçam ou vejam situações onde eles querem se mostrar para vocês. Algumas pessoas não entendem, e quando isso não acontece e eles precisam se comunicar, eles procuram os médiums e fazem a mesma coisa. Situações boas e ruins, gente. Vamos lá. Não prometo que vou fazer um vídeo explicando para vocês como essa comunicação funciona, porque quando eles não querem, eles me atrapalham e eu não consigo fazer nada. Só que eu estou acordado desde as 2 da manhã, para vocês terem uma ideia da perturbação que foi. Novamente, esse deck fala a mesma coisa desse. O seu emocional está abalado, alguma coisa está impedindo a sua visão, você não consegue enxergar lá na frente um ponto de vitória. Influências negativas acabaram atrapalhando essa sua caminhada, são energias que foram enviadas e outras que você acabou absorvendo pelo caminho. Isso fez com que você tivesse o seu psicológico abalado, algumas situações na sua casa que você não sabe explicar o porquê aconteceram do nada, mas mexeram muito com a sua cabeça, mexeram muito com o seu dia a dia. E isso foi no relacionamento, isso foi no trabalho, nos seus, vamos dizer assim, nos seus bens materiais, algumas coisas, e eles tentaram fazer isso para mexer com o seu psicológico. É necessário que você faça algumas limpezas, alguns banimentos, para a sua vida voltar a ter equilíbrio e você caminhar tranquilamente. O que você sonha vem para você, mas você precisa, primeiro de tudo, melhorar a sua espiritualidade. A sua comunicação não está tranquila com o astral e os seus protetores tentam se comunicar, mas não estão conseguindo. Você tem um futuro brilhante, mas você não está sabendo, você está perdendo tempo com coisas pequenas, com momentos pequenos. Aqui fala que algumas pessoas estão deixando a sua atenção de lado para lidar com relacionamentos furados que não têm futuro, mas chega a ser intenso demais, que chega a tirar a sua atenção do restante da sua caminhada, e isso faz com que você perca a oportunidade de fazer dinheiro nessa vida, que é uma coisa muito, muito, muito importante nesse momento. Se vocês focarem mais no trabalho e para quem não está trabalhando, é o momento para você correr atrás. Para quem tem, foca nisso e deixa a parte do relacionamento acontecer no automático. Cuidado com as suas palavras e sua teimosia, ela pode trazer grandes prejuízos para você ou problemas sociais.
O que está vindo para você é inesperado, mas é brilhante e de forma muito grande. Você tem essa caminhada, você precisa fazer isso, mas você precisa se apegar à espiritualidade, você precisa pesquisar, estudar e entender como se defender desses ataques que estão acontecendo, que estão atrapalhando toda a sua vida. Algumas pessoas estão sendo iludidas por relacionamentos frustrados, furados, aonde você não consegue se relacionar, pois você não está preparado ou preparada para isso, mas essa influência negativa te dá um deslumbre muito grande e aí você acredita numa coisa que você gostaria de viver e não é isso. Isso é apenas para tirar o foco da sua vida. Deixe o relacionamento acontecer no automático e foque em fazer dinheiro. Depois você gasta com a pessoa amada. Agora você vai ter apenas algumas distrações pelo caminho. Vamos para a leitura do seu Zé Pilintra. Na energia de seu Zé, nós vamos mexer com as cartas que tanto pediram atenção esta noite. Vamos lá. Para quem não conhece a história do seu Zé Pilintra, moreno, sofrido, um homem alto, vivia na Boêmia, 1700 mais ou menos a época dele, da Jurema, no Catimbó, um homem que vivia do jeito livre que ele gostaria de viver, não suportava a injustiça, entrou migrou para a Umbanda em 1908 aproximadamente. Ele começou a aparecer nos terreiros de Umbanda, que é quando a Umbanda começa a crescer no Brasil de uma forma mais considerada. O ego de alguns médiums que se simpatizaram com a sua forma interessante de se apresentar nos terreiros acabou puxando ele para a Quimbanda. Alguns médiums dizem que ele é Exu, ele não é Exu. Isso não adianta vocês, alguns médiums emocionados falam que ele é, mas não é. É na cultura de cada pessoa, puxa ele e faz com que desça em terreiros específicos, ou templos específicos com essa denominação. Mas isso é apenas ego do próprio médium que está ali. Ele deveria, na verdade, de descer na linha de baiano, que é uma linha neutra. Ele deveria de frequentar as linhas entre boiadeiros, baianos, ciganos, esse tipo de linha. Quando essas entidades elas começam a ter uma certa notoriedade, então elas são aderidas a alguns segmentos aonde a única coisa que tem lá é o ego do médium. Mas entendam, ele era um homem comum, com uma visão diferenciada do modo de viver da sua época. Depois do desencarne, ele começou a trabalhar com isso, porque ele conseguia ajudar as pessoas, pois ele sempre defendeu os mais fracos. Ele não gosta de injustiça, geralmente ele entra numa briga para ganhar, era um grande dominador das facas, né? E por aí vai. Se vocês quiserem saber a história dele, pesquisem, vocês vão encontrar, tem muitas coisas boas por aí. Vamos na influência dele nessa leitura. Você tem que tomar um pouco de cuidado, pois tem pessoas rodeando o seu relacionamento. Isso vale para quem namora, para quem é casado, para quem tem alguém na vida. Então, tome cuidado, pois isso pode trazer uma grande tristeza para você. Pessoas confiáveis e não confiáveis à sua volta podem estar tentando atrapalhar o seu casamento. Você tem uma opção muito boa, que é se livrar de tudo isso e seguir uma nova caminhada. O problema é entender quem é quem nessa história. Use a sua intuição para se defender. Você tem dois caminhos, um deles é brilhante, o outro é ficar na forma que está. Aqui o que acontece é que
nós temos dois segmentos na leitura do seu Zé. Uma delas é abra o olho, porque tem pessoas tentando destruir o seu relacionamento, tentando, na verdade, se aproximar. Para algumas pessoas, alguém está tentando se aproximar de você e você já tem um relacionamento. E isso é apenas para estragar uma coisa que talvez tenha um futuro. Para algumas pessoas já está fragmentada essa relação, então as coisas que aparecem são apenas uma fuga para um momento. Você tem que entender que nesses dois caminhos é necessário que você escolha um e não fique em cima do muro, porque para quem já tem o relacionamento fragmentado e ele não está bem, e você está conhecendo uma outra pessoa que está te trazendo uma nova visão de vida, não quer dizer que você vai largar de A e viver com B, mas é apenas um sinal para você que você pode deixar aquele sofrimento daquela vida e ser feliz sozinho ou sozinha, com a probabilidade de novos relacionamentos na sua vida até você encontrar alguém especial. Não que essa pessoa agora seja, mas ela apenas te mostra que você tem a probabilidade de conhecer pessoas boas a partir do instante que você esteja livre. Essa é uma das leituras e um dos recados que eu recebi. Ou seja, analise a sua situação. Muitas vezes viver um amor dividido assim não é interessante para nenhuma das pessoas, pois coloca entre vocês energias muito pesadas que se alimentam das emoções que vocês vivem nesse trio, e isso não é legal, afeta os filhos, afeta a sua vida, tudo tem um porquê. Evitem isso, pois isso vai ter um peso significativo lá na frente. Para outras pessoas, que eu espero que estejam entendendo essa leitura aqui, é assim. Algumas pessoas estão tentando entrar num relacionamento, mas não estão analisando o que está acontecendo à sua volta. São pessoas que não têm ninguém. São pessoas solteiras que simplesmente estão vivendo uma situação. Conheceram alguém, esse alguém é interessante, seja ele ou seja ela, não importa, mas esse alguém não se revela para vocês, não se entrega para vocês, não assume isso porque tem um outro alguém nessa vida. Por isso, não assume, não faz a diferença. Está apenas levando você em banho-maria. Esse é o segundo recado que eu teria que passar para vocês. Então, cobre uma atitude, não tenha medo de perder, porque às vezes é melhor se desligar de uma pessoa assim do que viver enganado ou enganada. Aqui, seu Zé fala de uma injustiça. Tem alguém que acompanha o canal que está interessado numa pessoa e essa pessoa não se decide porque ela tem uma terceira opção, e essa terceira opção brinca com ela do mesmo jeito que ela brinca com você. É importante que essa pessoa tome uma decisão e saia da moita, pois está atrapalhando a sua vida e estragando o seu psicológico. Essa é que é a grande verdade. Estão aí os dois recados que acabaram com o meu sono essa noite. Vamos lá. Traição, um novo início. Olha aí. Harmonia. Dois caminhos. Vitória depois de uma longa caminhada. Coloque os seus projetos em ordem. Agora, eu gostaria que vocês voltassem o vídeo e entendessem que quando eu estava explanando sobre isso, sobre essa comunicação que aconteceu, eu falava exatamente disso. Agora eu tirei as cartas e está aqui. Uma traição, tanto acontecendo de um lado como do outro, é um novo início na sua vida, mais de paus. O 6 de copas fala de harmonia e uma nova fase na sua vida a partir do instante em que você encontrar o equilíbrio ou o conhecimento. Dois caminhos, você precisa decidir o que vai fazer da sua vida
para vencer, é o 8 de paus, vencer essa luta e aí sim ser feliz. Preste atenção nos seus projetos, pois é muito importante que você esteja organizado ou organizada para essa vitória. Você está focado em coisas pequenas ou em relacionamentos complicados e não está enxergando a sua própria vida, a sua própria caminhada. É difícil, mas é necessário que você tenha consciência, tenha força e analise um pouco isso. É preciso mudar para que finalmente você consiga vencer na vida. Os relacionamentos estão complicados na sua vida, a parte financeira não está fechando no final do mês por conta desses atrapalhos. Conforme você for entendendo os sinais que os seus mentores te dão, e eles são bem poderosos, vocês vão começar a saber como se defender. A dica aqui é simples: procurem ajuda, procurem conselhos, façam pesquisas, analisem, façam o que vocês acharem interessante para essa caminhada, mas vocês precisam de alguém dê a luz para esse momento para vocês, porque vocês estão acreditando apenas no achismo, e no achismo vocês não vão encontrar nada. Na cidade de vocês, onde vocês moram, onde vocês vivem, vocês vão encontrar ajuda, gente. É fácil disso acontecer. Não se apeguem a leituras. Eu faço leitura particular, R$ 75 a leitura, 1 hora por videochamada. Eu ajudo a maioria das pessoas, mas muitos de vocês não precisam da leitura para esclarecer a vida de vocês. Vocês precisam de um líder espiritual que mostre o caminho de vocês, que afastem esses obsessores desencarnados que estão perturbando essa caminhada. É muito importante que vocês tenham essa visão. Independente da religião que vocês seguem hoje, a espiritualidade está atacando muita gente. A espiritualidade negativa, aquela que perturba, que são desencarnados, que não aceitam esse momento e ficam para atentar ou para provar o homem na Terra. Por isso, vocês acabam caindo em algumas armadilhas. Procurem ajuda, vocês terão essa ajuda, certo? Que Deus ilumine a todos, que o Criador mostre para vocês o melhor caminho, que vocês aprendam a reconhecer o recado dos seus mentores, que são poderosíssimos. Muita paz e luz nesse coração de vocês e vamos juntos nessa caminhada.